Boa tarde, mães, tudo bem? Boa tarde, crianças. Olha lá, então vamos para a aula de hoje, tá? Nós vamos começar então com português, né? Hoje lá no Centro de Mídias ela trabalhou o texto instrucional, né? Então o que seria o texto instrucional? É aquele que tem o objetivo de instruir, mostrar como algo deve ser feito, né? Então tá aqui, já tá falando. De manhã ela passou um jogo, né? Quem fez, nossa, super legal. Mas nós vamos fazer uma atividade lá do livro do Ler e Escrever, o livro azul, tá lá na página 181. Então, na atividade 1A, seria o projeto de receita, né? A receita, ela também é um texto instrucional, ela ensina a fazer algo, né? Alguma coisa para a gente comer. Então, nós vamos fazer primeiro a atividade 1A, que seria a roda da conversa sobre receitas. Essa daqui. Então, aí em casa, junto com a mãe, com o pai e com os irmãos, nós vamos falar quais as receitas que a gente faz em casa, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente já faz em casa, algumas receitas de casa. Aí fez a roda da conversa, falou sobre a receita, né? A receita que mais gosta. Na atividade 2, na atividade 1B, vai fazer uma escrita das receitas. Então, lá no grupo do WhatsApp, pode colocar, as mamães podem pôr uma receita, só o título da receita. Por exemplo, bolo de cenoura, bolo de fubá, sabe? Só o título, pode ficar à vontade lá no grupo, assim ajuda a fazer a atividade 1B. Aí vai fazer a escrita da receita, tá? Olha, não é para mãe escrever, deixa as crianças escrever do jeito deles, tá? Do jeito que eles pensam que é a escrita. Pode ajudar? Pode, claro que pode, mas não é para falar, por exemplo, bolo, né? Tem que deixar ele pensar como que é o bo, como que é o lo, né? Se a criança tiver muita dúvida, lógico, né? Pode sim ajudar, mas vamos deixar que eles pensem um pouquinho, tá bom? Para fazer a escrita. Se fizer errado também, mãe, não tem problema, tá? Porque é através do erro deles que eu vou conseguir dar continuidade nas atividades, tá? Então, de português vai ficar isso daqui. Então, vai fazer uma roda da conversa sobre receitas e a escrita coletiva de uma lista e pode usar lá o WhatsApp, cada mãe pode colocar uma receita para ajudar a construir a lista, tá? Fiquem à vontade. Aí, de matemática, nós vamos dar sequência lá na atividade 5.5, 5.4 do EMAI, né? O mesmo livro do Ler e Escrever, né? Junto ele tem o EMAI. Então, na atividade 5.4, na página 33. Lucas escreveu números em cartela e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Então, a criança vai ler aí. Qual que é o primeiro número? 25, 30, deixa que eles leem os números, tá? Tá contando de quanto em quanto, tá? Vamos pensar um pouquinho. Qual vai ser aí o cartãozinho amarelo, né? Qual vai ser o próximo número do cartãozinho azul, tá? Deixa a criança pensar e responder. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os dois próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam virada para baixo. Quais os números que você responderia? Por quê? Então, eu vou, né, depois do 35, que número que vem? Depois, que número? Por quê? Aí vai responder aqui embaixo, tá? Agora, número 2. Agora foi de Sofia escrever números em cartelas e ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de amarelo.
Explique para um colega, ou no caso, explique para a mamãe ou o irmão em casa como você fez. Então, lá na letra A, temos o número 9, o 7 e o 5. Como que a Sofia está contando? Que número que vem depois? E depois? A letra B, 12, 16 e o 20. Tem que pensar, hein? Vamos contar para ver como que ela está seguindo um padrão. Então, que números que vem depois e depois, tá? A mesma coisa na letra C e na letra D. Essa é a atividade da 5.4. A 5.5, no caso, é a número 34, sequência. Você já observou? Aí vai entrar o calendário, tá? Que eu coloquei em cima para você estar consultando lá o calendário. Você já observou que cada mês do ano é representado por um número? Escreva ao lado de cada mês o número correspondente a ele. Então, lá, voltando lá no calendário, né? Nós vamos contar lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui estão os meses do ano. Janeiro é o quê? É o primeiro mês, né? Então, nós vamos olhar aí. Olha lá, janeiro é o primeiro. E abril? E setembro? E março? Vai olhando, contando e colocando os números aí na frente. Número 2. Escreva abaixo os meses que tem 30 dias. Então, eu vou voltar lá no calendário, olhar no calendário os meses que tem 30 dias, tá? E vou escrever nos quadradinhos aqui abaixo. Agora, escreva os meses que tem 31 dias, tá? Mesma coisa, olhando lá no calendário. Escreva o nome do mês que tem 28 ou 29 dias. Aí vou ter que ir lá no calendário. Que mês será que tem 28 e 29 dias, né? Aí vai escrever aí. Aí a número 5. O pai de Luísa viajou em uma segunda-feira e voltou para casa na sexta-feira da mesma semana. Quantos dias durou sua viagem? Então, aí nós vamos pensar. Ele foi na segunda e voltou na sexta da mesma semana, né? Então, nós vamos colocar aí quantos dias foi a viagem dele. Essa daqui é isso, de matemática, né? A 5.5. Aí, na aula de hoje, ela trabalhou a linha do tempo, falou do aniversário, né? Lá, depois eu vou achar lá no centro de mídia hoje, eu coloco a aula de hoje de história que foi bem legal. Ela falou bastante, né? Ela explicou muito bem a questão da linha do tempo, do relógio, só que ia ficar muita atividade para colocar na aula. Então, se vocês assistirem, aí eu vou disponibilizar depois no WhatsApp, aí todo mundo assiste, né? Porque assim foi uma aula bem legal, bem interessante, tá? Então eu peguei uma atividade de matemática mesmo para estar trabalhando a linha do tempo, tá? Bem assim, bem por cima mesmo, porque não dá tempo, vai ficar muita atividade. Então na sequência 6 trabalha idade e aniversariantes, né? Atividade 6.1. Já fizemos uma lista de aniversariantes com o dia e o mês de nascimento. Agora, vai ser o ano do nascimento de cada um de nós. Escreva o ano em que você nasceu. Então, aqui do lado, eu já coloquei a lista do nascimento de todo mundo. Então, já tem uma listinha aí para você estar consultando, né? Mas aqui no caso, você vai colocar o ano que você nasceu. Número 2. Complete o quadro abaixo com os dados obtidos em nossa pesquisa. Então, vocês vão olhar lá nessa listinha aqui, ó. Nessa listinha aqui do lado, nessa lista aqui do lado, a data de nascimento. E aí, vocês escolhem esses 4 amiguinhos e coloquem, né, o ano do nascimento. Ah, não, desculpa. Aqui vai olhar. Ai, desculpa, eu errei. Aqui vocês vão olhar quantas crianças
Por exemplo, 2012, quantas crianças nasceram em 2012? E 2013, quantas crianças nasceram em 2013, tá? Então, aqui na atividade 2, vocês vão olhar, então vai por lá, por exemplo, 2012 foram 10 crianças, então coloca aqui o número de alunos, né, daquele ano, que nasceu aquele ano, tá bom? E a número 3 vai responder as questões. Letra A. Em que ano nasceram mais alunos da nossa turma? Então, 2012 nasceu quantos alunos? 2013 nasceu quantos alunos, né? Qual que tem mais? Quem nasceu? Em que ano nasceu mais criança? E que idade esses alunos completam neste ano? Né? Por exemplo, 2012, nasceu mais em 2012, né? Quantos alunos completam? Quantos anos eles fazem esse ano? Tá? Então, essa daqui são as atividades de hoje, tá? Façam sem pressa, pode fazer bem tranquilo. Hoje tem, né, deu bastante atividade, mas façam sem correria. Amanhã e sexta é a avaliação, então eu não vou estar mandando atividades amanhã e sexta-feira, tá? Então podem fazer devagar as atividades. Se não der tempo de fazer tudo hoje, deixe fazer um pouquinho amanhã, um pouquinho na sexta, tá? Façam a avaliação devagar, pensando, tá? Não precisa ter pressa. E quem não conseguir acompanhar de manhã a avaliação, aí eu vou tentar pegar lá no centro de mídia a aula, né, do período da manhã e coloco no grupo no período da tarde, tá bom? Então, mães, boa aula, né? Façam devagar, deixa as crianças fazer, eles pensarem, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa e até amanhã. Aí não esqueçam que depois que fez a avaliação, na segunda-feira, levar a avaliação na escola, tá? Porque eu preciso dessas avaliações em mãos para estar corrigindo. E depois, na segunda ou na quarta-feira, tá? Vai ter os 2 dias para estar levando a avaliação, tá? Então, fica. Ai, desculpa, esqueci. Aí, depois que faz no caderno a linha trabalhou lá em a linha do tempo, então, né? Então, desde o ano que nasceu, os fatos importantes que aconteceu, né, até agora. Então, olha lá, 2012 nasceu, aí foi viajar, né? A saída da creche, olha lá, o nascimento de um irmão. O que aconteceu de importante na vida das crianças até agora? Tá? Aí façam no caderno uma linha do tempo. Aí essa daqui, ó, eu dei de exemplo, tá? Mas façam sem pressa, tá? Fiquem com Deus e até mais.